A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com as irmãs e os irmãos nesta noite para sempre. Amém. Nessa noite eu estou só aqui, vou falar todo o tempo necessário. Então, mais do que ontem, estou disposto a plantar bananeira se tem problema de atenção aqui, tá bem? Deixa eu fazer uma pergunta e vocês podem assim responder gritando, sabe, aquela pergunta retórica que pode dar uma resposta, só para a gente começar assim mais animado, tá bem? Quais são atividades típicas de uma igreja? Penso nos 5 dedos, não é isso? Oração, que mais? Louvor, comunhão, serviço, o dedo esse aqui, evangelização, não é isso? Nós apontamos para ele. Qual é o dedão já foi? Esse aqui, ensino, educação. Tem mais outros, né? Exato. Eu gostaria de colocar o objetivo dessa palestra dessa noite. O objetivo, eu espero atingir no final dessa noite, é de que nós vejamos que tradução da Bíblia tem a ver com essas atividades da igreja, essas funções da igreja. Por exemplo, vamos começar com 2 personagens da tradução. Quem já ouviu falar de John Kelly? John Kelly foi um tradutor da Bíblia. Só está lá registrado num livrinho, quase anônimo, mas está lá. Ele foi tradutor da Bíblia para o dialeto Manche, da ilha de Man, perto da Inglaterra. Isso naqueles tempos em que não havia computador, não havia uma série de coisas. Depois de pronto aquele manuscrito de tradução, ele foi pelo navio para chegar à Inglaterra, para que ele fosse publicado, essa tradução fosse publicada. No meio do caminho, o que acontece? O navio começa a naufragar. E era a única cópia da tradução, não havia um backup não. E aí? Ele confiou-se nas mãos de Deus, tomou aquele manuscrito nas mãos e ficou lá, dizendo: eu vou ficar aqui segurando, nem que seja lá nas alturas, para que esse manuscrito não seja tomado pelas águas. 5 horas, finalmente veio o resgate, e a tradução foi salva. Por que esse sacrifício? Para que justamente a palavra de Deus chegasse a mais um povo, para que ele pudesse fazer o quê? Louvar. Para que lá naquele povo se pudesse ensinar a palavra, para que naquele povo se pudesse pregar a palavra, lá se pudesse evangelizar. Ou então Samuel Chereshevsky, também um nome até estranho, é um judeu, foi um judeu lituano, da Lituânia, brilhante, foi convertido à fé cristã, e aí decidiu ser missionário, foi enviado para a China. Na China, o que acontece? Ele adoeceu, isto é, ele na verdade ficou paralítico. Durante 21 anos, ele permaneceu numa cadeira de rodas, mas continuou seu trabalho missionário na China, fazendo o quê? Traduzindo a Bíblia. E a Bíblia que ele traduziu para um dialeto do mandarim, é até hoje conhecida como a Bíblia de um só dedo, porque ele conseguia mexer um braço, um pouquinho, um dedo, e com isso ele datilografou aquela Bíblia, aquela tradução. Porque esse sacrifício, novamente, para que o povo chinês que falasse
aquele dialeto pudesse ter a palavra para se edificar, para evangelizar, para louvar a Deus, para servir. Então nós queremos nessa noite levar vocês a um passeio histórico. Evidentemente eu não posso trazer todas as traduções nesse primeiro panorama histórico. Eu não posso trazer todas as traduções, são nesse momento 422 línguas que têm uma Bíblia completa, e mais de 3.000 são as traduções para pelo menos uma parte da Bíblia. Eu vou ilustrar, eu vou trazer assim mais um panorama ilustrativo, mencionando algumas traduções, para que nós tenhamos uma pequena noção do que é traduzir, e também para dali extrair os princípios dos quais nós vamos falar na segunda parte, e depois finalmente concluir com a parte sobre a influência dessas traduções no mundo. E eu espero com vocês nessa viagem chegar a atingir aquele objetivo final, que vocês efetivamente percebam como a tradução está entrelaçada profundamente com o trabalho do serviço, do louvor, da oração, da pregação, da evangelização. Comecemos então. Tradução da Bíblia iniciou antes de Cristo. A Bíblia antes de Cristo evidentemente era o Antigo Testamento. Foi no século 3, depois de 280 antes de Cristo, ou a partir dessa data, que surge uma tradução chamada a Septuaginta. Essa tradução ela está cercada por um certo mistério e até um relato fantástico. Conta-se, aliás, esse relato nós temos de de uma pessoa que foi testemunha disso, um tal de Aristeu ou Aristeia. Ele escreveu uma carta relatando sobre isso. Segundo ele, quem estava interessado nessa tradução era o próprio rei egípcio Ptolomeu, segundo Filadelfos, Ptolomeu Filadelfos II. E ele encomendou junto ao bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, chamado Demétrio Faleros, que também colocasse na Biblioteca de Alexandria uma cópia dos livros sagrados dos judeus, mas evidentemente numa cópia grega, porque era grego que lá se falava. E então o bibliotecário entrou em contato com o sumo sacerdote de Israel, dos judeus, e solicitou que fossem enviados tradutores para que realizassem essa obra magnífica. Com certa hesitação, finalmente o sumo sacerdote enviou 6 anciãos para o Egito, de cada tribo. É que daí vem o nome de Septuaginta. Eram 72, Septuaginta significa 70, aí um arredondamento, a Septuaginta, isto é, a tradução dos 70. Eles foram recebidos num grande banquete que durou uma semana, e depois finalmente foram encaminhados para os seus cubículos para que enfim fizessem a tradução. E vejam, depois de 72 dias, a tradução teria estado pronta, e vista como inspirada diretamente por Deus, tão inspirada como o original hebraico. Depois, até mais tarde, se fantasiou até mais em torno dessa tradução, que na verdade eles teriam trabalhado isoladamente, e quando terminaram em 72 dias, todas as traduções eram exatamente iguais. Evidentemente, haja inspiração, né, para um trabalho humano tão complicado como é a tradução, mas enfim, mostra a reverência deles em torno da palavra de Deus. O que é difícil saber o quanto disso efetivamente aconteceu, e é relato histórico real.
Aparentemente há alguma relação com esse faraó, ou esse rei e essa biblioteca de Alexandria, mas provavelmente, segundo os estudiosos, talvez só o Pentateuco, os primeiros 5 livros teriam surgido nesse momento, e depois, lentamente, teriam sido feitos, teria sido feita a tradução dos demais livros. O importante aqui a mencionar é isso: nessa época, os judeus que viviam no Egito, fora, já não falavam mais o hebraico, a língua era o grego. E o que aconteceu aqui, vejam aqui a inter-relação, como é que eles passariam essa fé adiante para seus filhos, para a próxima geração, se não tivessem disponível a palavra na língua que eles estavam falando? É aí que está o motor para a realização dessa tradução. Então nós temos aqui a primeira tradução feita das escrituras do Antigo Testamento, feita por judeus, e o que acontece? Essa tradução acabou sendo a tradução dos cristãos. Vejam, por exemplo, se nós olharmos o Novo Testamento que o Dr. Wilson mostrou ontem, esse Novo Testamento, essa edição, nós temos aqui facilmente, abrindo praticamente, nós encontramos uns versículos em negrito. Esses são citações do Antigo Testamento que foram feitas no Antigo. Nós sabemos que há muitas citações, nós já mencionamos isso ontem. Sabe o que acontece? Se nós olharmos cuidadosamente essas citações, elas não foram feitas do hebraico e traduzidas para o grego, mas elas foram tiradas diretamente da Septuaginta, a maioria delas. Vejam a influência dessa tradução sobre o próprio Novo Testamento, e principalmente ela continuou mantendo viva a fé do povo de Deus do Antigo Testamento, numa época em que já não entendiam mais a língua original. Vamos para a segunda tradução que eu quero mencionar, dos Targums, o Targumim. Isso já é nos últimos séculos também, antes de Cristo. O que é Targum? Targum significa explanação, explicação. O povo judeu que vivia dentro da Palestina, nessa época também já não falava mais o hebraico, falavam o aramaico. Até na época de Jesus, provavelmente, a maior parte da comunicação entre Jesus e os seus discípulos tenha sido em aramaico. Então, o aramaico era a língua falada. Como então continuar com a fé se o povo não entendia mais o hebraico? Nas sinagogas lia-se o Antigo Testamento, até por determinação do judaísmo, não se pode ler de outra forma, lia-se em hebraico, e aí o povo ficava, e agora? Não entendia mais nada. O que aconteceu? Aí começaram a surgir traduções livres do texto hebraico, de uma forma assim bastante improvisada, livre, na própria Septuaginta. Nós já temos um sinal disso, se vocês olharem, nós já temos um sinal disso no Antigo Testamento, em Neemias 8, versículos 7 e 8, vejam, ali houve aquela grande reconsagração do povo de Deus, e Neemias pediu a Esdras para que lesse novamente o livro da lei para todo o povo, e então mostra que Esdras leu, e aí menciona uma série de nomes, de levitas, que passaram a explicar a palavra para esse povo. Vocês podem ler isso nesses versículos. E o que era isso? Era exatamente isso, porque naquela época já não se falava mais o hebraico. Aqueles levitas passaram em aramaico a palavra de Deus para o povo. Vocês estão vendo como a tradução da Bíblia está intimamente ligada com a preservação da fé, com a passagem da fé para a próxima geração, para o louvor. No fim daquele encontro, você sabe que houve uma grande celebração de reconsagração, portanto, louvor, cânticos,
resultantes de um trabalho com uma tradução da Bíblia que ali acabara de ser feita. Uma das tendências de uma tradução feita assim é o que se chama de paráfrase, porque ela era feita livre. A paráfrase, o tradutor, ele coloca muito da sua compreensão do texto dentro. Então ele toma o texto original e vai traduzindo, e nisso ele vai incluindo seus pontos de vista, ele vai evitando o que ele acha que não está legal, ele pula. Então isso é o que se chama de paráfrase. Ele vai livremente traduzindo e, na verdade, passando para frente muito das suas próprias convicções. E é importante mencionar isso porque isso acontece em traduções hoje. Nós temos, por exemplo, um exemplo clássico no Brasil de uma tradução que é uma paráfrase. É a chamada Bíblia Viva. A Bíblia Viva, ela foi feita originalmente nos Estados Unidos, de um pai preocupado que os filhos entendessem a palavra de Deus. Então, como não entendiam a King James, que era a grande tradução, ele fez uma paráfrase da King James para o inglês, quer dizer, do inglês para o inglês, mas da King James, uma tradução mais difícil para uma tradução mais fácil. Ele não se baseou nem nos originais, ele trabalhou com uma tradução para outra tradução. E evidentemente na Bíblia Viva você também vai lendo com cuidado, até interessante, tese de mestrado ou doutorado, vocês vão perceber o viés doutrinário do tradutor, porque ele efetivamente coloca lá as suas concepções. Então, muito pior é quando uma tradução é feita com pouca responsabilidade, e às vezes nós temos até no Brasil alguns fazendo apenas para ganhar dinheiro. É complicado, mas isso é outro assunto. Então, a tradução aqui foi de novo para preservar a fé, para edificar os filhos de Deus daquela época. Agora vamos para depois de Cristo. Depois de Cristo, só mencionando, vejam, ali já nós temos a igreja surgindo e a palavra de Deus, naquela passagem que até citada ontem pelo Dr. Erni, quando Jesus envia os discípulos a partir, prosseguindo lá para todas as partes do mundo. E o que era necessário, na medida que chegaram na Síria, na medida que chegaram no Império Romano, na medida que foram para frente, o que era necessário, porque as pessoas não entendiam o grego, não entendiam nem a Septuaginta, não entendiam muito menos o hebraico, e o Novo Testamento, as cartas estavam surgindo, o que era necessário? Traduzir a Bíblia. Eu vou mencionar, essa primeira ainda é uma tradução para o grego do Antigo Testamento, apenas para ilustrar a questão dos princípios de tradução. Áquila aqui não é o marido da Priscila, ele é na verdade um prosélito que veio para o judaísmo, era um não judeu que se tornou judeu por convicção, e então olhou a Septuaginta, que era a tradução, a versão grega utilizada, ele diz, não, essa versão não serve aos judeus, essa tradução é muito cristã. Veja, lembra que ela foi feita por judeus para os judeus, e ele na verdade, porque a igreja começou a usar e construir a sua teologia a partir da Septuaginta, ele diz, não, essa não serve para os judeus, eu tenho que fazer uma nova tradução. Ele trabalhou numa tradução, infelizmente pouco preservou-se dessa tradução, mas ela ilustra uma coisa, ele diz, não, é preciso traduzir literalmente, palavra por palavra dessa tradução, do hebraico para o grego. E ele foi tão literal, que vocês que todos aqui estudam hebraico, né? Vocês sabem que tem partículas no hebraico que não tem tradução. Por exemplo, a partícula do objeto, indicador do objeto direto, né? No Gênesis 1, Bereshit bara Elohim eth hashamayim, eth haaretz, esse é intraduzível, ele indica que é objeto direto. Portanto, facilita muito o estudo do hebraico. O hebraico é uma moleza, eu sempre digo inglês é uma moleza, mas hebraica é mais fácil ainda, né? Porque é muito fácil. Então o eth é indicador do objeto direto. Aí o Áquila diz, espera aí, esse eth tem que entrar no grego, e o grego não tem um indicador do objeto direto, nesse sentido. Mas aí ele colocou, como tem um outro eth do hebraico, que também com o tsere, que significa com, ele colocou sempre syn no grego.
Sempre que ocorreu essa partícula, ele colocava assim. Quer dizer, para quem não sabia nada do princípio de tradução do Áquila, a tradução que ele fez ela é ininteligível, quer dizer, não dá para entender. Mas ela ilustra uma coisa, ela ilustra o princípio de equivalência formal, do qual nós vamos falar depois. Equivalência formal, isso é traduzir palavra por palavra as palavras do original. Vetus latina, ou latina antiga, ou ítala. O que acontece é que o Império Romano, ainda lá no começo, dos primeiros séculos, século I, século II, século III, praticamente ainda falava grego, porque era a língua, digamos assim, universal que se falava. Porém, já em várias partes, o que começou a predominar era o latim, especialmente no norte da África. Então, Santo Agostinho, o Agostinho que vivia naquele local, ele relata de que o que estava acontecendo é que nas igrejas, os bispos, os ministros, começavam livremente a traduzir do grego, principalmente a Septuaginta e também as cartas, para o latim. E esse conjunto de manuscritos, ou fragmentos de manuscritos, não temos nada completo, não existe uma Bíblia completa disso, é chamado de Vetus Latina, antiga latina. E isso se espalhou nas várias igrejas, e evidentemente isso dá uma confusão, porque cada igreja tinha a sua tradução, e era uma tradução muito livre, mas ilustra o ponto, para passar a fé, nesse caso a fé cristã, para povos que já não falam mais o grego, nem o hebraico, o que é necessário é traduzir para a língua do povo, para que o povo possa entender, se edificar, ser ensinado, e aí então poder também a evangelizar, e a passar a palavra para a frente. Aí vamos, evidentemente, como eu falei, o cristianismo se espalhou também para a Síria, até na época ainda de Cristo. No início tinha surgido uma tradução chamada de Atessaron, que na verdade não era uma tradução apenas dos evangelhos, mas não traduziu Mateus, Marcos, Lucas e João, mas combinou os 4 evangelhos num só evangelho. Mas a igreja rejeitou isso, aí começou a surgir a Peshitta, também meio informalmente. Peshitta significa a comum, quer dizer, para a língua comum siríaca, na qual ela estava sendo traduzida. Depois, evidentemente, houve revisões, e essa tradução se firmou como a tradução da igreja siríaca. E aqui nós temos um problema canônico. Nós lemos o cânon ontem. Essa igreja, interessante, não teve problemas tanto com o Antigo Testamento, a extensão do Antigo Testamento, mas com o Novo Testamento. Ela eliminou 5 livros do Novo Testamento, portanto o cânon do Novo Testamento é menor. Não tem 2 de Pedro, nós já vimos ontem porquê, e Judas, evidentemente, eliminou as 2, a 2ª e 3ª carta de João e o Apocalipse. Não constam, aliás, o Apocalipse tinha muita resistência na igreja oriental de modo geral, e ali não foi aceita. E essa igreja existe até hoje, a Peshitta é uma Bíblia usada por essa igreja. Vocês estão vendo que o problema canônico, bem compreendido, ele não é assim tão grave assim. Mas outra vez, para evangelizar, para educar, para pregar, foi necessário uma tradução para o siríaco, porque para lá a igreja se desenvolveu e cresceu. Agora vamos para a versão gótica, também muito ilustrativa. Vocês, quem estudou história da igreja, história universal, sabe que lá pelo século IV, século V, o Império Romano passou a tremer diante de forças que vinham do norte. Do norte vinham os povos germânicos, os godos, os visigodos, os ostrogodos. Eles eram, até alguns filmes tentaram, não tão recentemente, mas alguns anos atrás, retratar a violência, a sanguinolência daqueles conquistadores que vinham do norte.
E eles vieram e realmente trouxeram muita dificuldade para o Império Romano, e até muitas vezes tiveram vitórias muito grandes, levaram escravos para o norte. Pois é, a família do Ulfilas, o Ulfilas, depende da acentuação, foi levada como escrava pelos godos. E lá eram cristãos, era uma família cristã, e lá viveu como escravo, e aí se deram conta de que era um povo que precisava ser evangelizado. De alguma forma, Ulfilas conseguiu retornar, conseguiu estudar, conseguiu se graduar de alguma forma dentro da fé cristã, e ele foi enviado de volta para trabalhar entre os povos dos godos, desses povos germânicos. E o que acontece? Ele começa a evangelizar, mas como é que esse povo vai entender a palavra? Não havia como comunicar, o grego, o latim, nada disso resolveu. E ele então se colocou a traduzir a Bíblia para o gótico. E como em tantos projetos de tradução, também nesse projeto foi necessário uma coisa que é inclusive inventar o próprio alfabeto, porque nem alfabeto havia. Alfabeto, vocabulário, e depois de tudo isso criado, ele traduziu a Bíblia. Essa Bíblia, até hoje, existem fragmentos, existem passagens dessa tradução. E ele se tornou depois o primeiro bispo da igreja primitiva, dos primeiros séculos, justamente entre os godos. E a evangelização passou a ocorrer entre os povos góticos. Provavelmente, eu e tantos outros, são descendentes daquela evangelização. Nós somos descendentes, eu sou pelo menos descendente germânico, com alguma influência italiana parece, mas em todo caso, é de lá, provavelmente, que nós temos a fé. Então, de novo, a associação da tradução com evangelização, com culto, com louvor, com ensino, está mais do que óbvia. E novamente temos um problema canônico. O Ulfilas, que sabia quão sanguinolentos eram aqueles godos, ele disse: não, vejam, aí é excesso de piedade. Ele diz: eu não vou traduzir o livro dos reis. Imagina se eles leem como alguns reis também eram sanguinolentos, e eles encontram isso até apoio na própria Bíblia para a sua violência. Então ele não traduziu o livro dos reis. Interessante isso, mas consta na história. Portanto, um problema canônico aqui também. Vamos para a Vulgata. Já mencionamos ontem, a Vulgata é fundamental. Inclusive, nós estamos realizando aqui no próximo mês, na segunda semana, no Fórum de Ciências Bíblicas em São Paulo, em que o foco será a Vulgata. Por que a Vulgata? Porque nesse ano se celebra 1600 anos dessa tradução ocidental, a primeira grande tradução ocidental chamada Vulgata. Como é que surgiu essa? Vejam, vocês lembram aquela tradução improvisada que estava acontecendo nas igrejas? O bispo Damaso de Roma, ele se deu conta que isso não é possível, isso não edifica a igreja. Havia muita imigração na época também dos povos, muito movimento dos cristãos, até por razão de perseguições e outras razões, pelo Império Romano. E o que acontecia? Eles vinham de uma igreja e iam para outra e ninguém se entendia, mas que tradução é essa? Não era a mesma tradução. Nós precisamos uniformizar, nós temos que ter uma tradução que funcione, que seja aceita por todos e possa ser usada em todas as igrejas. Veja que nobre propósito, E então ele engajou no trabalho Jerônimo, um estudioso brilhante, que inclusive no começo nem sabia muito hebraico. Ele se deslocou para a Palestina, morou em Belém, aprendeu o hebraico profundamente com rabinos judeus e trabalhou 15 anos na tradução da Vulgata. Finalmente, puxa vida, que maravilha, tradutores quando terminam a Bíblia, tradução, ficam assim, extasiados, agora sim entregou. E ele entregou, claro, com toda aquela alegria, e dali um pouco, essa alegria
murchou. Por quê? A tradução foi rejeitada pela maioria. Não acontece assim hoje. Tradução nova vem, os tradutores ficam extasiados e de repente a tradução é queimada em praça pública. Aconteceu, por exemplo, com a Bíblia na linguagem de hoje. Quando ela saiu, ela foi queimada em algumas praças do Brasil. O Jerônimo, claro, ele era meio sanguíneo, como é que se diz? Como é que tem aquela... Sanguíneo. Ele ficou muito bravo. Ele disse: mas esses burros bípedes, que confundem ignorância com santidade. Aí eu pergunto para vocês, refletam um pouco, porque nós também, eu por exemplo também, eu sou um filho de Almeida, minha primeira Bíblia Almeida atualizada. Para mim Deus só fala em Almeida, através daquela linguajar, aquela poesia maravilhosa. De repente surge a linguagem de hoje e eu fico abalado. O que é isso? Por que nós temos problemas? Por que é tão difícil? Nós fazemos, essa tradução não presta. Por que acontece isso? Vou tentar responder um pouco mais adiante, reflitam enquanto eu vou adiante. Mas é claro, aos poucos, a tradução foi sendo aceita aqui, foi sendo aceita lá. E como na época, o Dr. Wilson falou, não havia imprensa, cada cópia da tradução era uma nova edição, porque era um novo copista que incluía seus erros, ou tirava ou colocava, e assim foi. E por isso ela teve que passar por várias revisões futuras. Essas revisões são importantíssimas, porque elas trouxeram para dentro da Bíblia algumas coisas que hoje nós temos e nós praticamente nem valorizamos, porque as tomamos como que sempre tivessem estado lá. Por exemplo, o número dos capítulos. Não havia. No original não havia número de capítulos, nem no hebraico, nem no grego, nada. Numa das revisões da Vulgata, feita por Stephen Langton, um estudioso da Inglaterra, que depois se tornou bispo de Cantuária, lá pelo ano de 1220 e pouco. Ele morreu em 1228, então lá pelo 1220, fez uma revisão e incluiu o número dos capítulos. Mais adiante, numa outra revisão, no ano de 1500, publicada em 1555, pela primeira vez, isto já na época da Reforma, 1555, até depois de Lutero já tinha morrido, aparecem os versículos, pela primeira vez na Vulgata. E aí é interessante, a história da colocação dos versículos. Conta-se que o Roberto Stefanus, quem colocou os versículos, Roberto Stefanus, ele era um ministro que também, além de fazer revisão da Bíblia, ele atendia a sua paróquia, ou suas igrejas, e evidentemente não havia carro, nada disso, ele andava no lombo de um burro, e nessas andanças no lombo do burro, ele pensou: puxa, eu poderia utilizar esse tempo, não é isso? E lá ele colocou os versículos, no lombo do burro, sabe? Eu acho que ele tropeçou umas quantas vezes, e errou, só isso explica o problema dos versículos. Sabe que tem versículo de duas palavras? Eu acho que o burro tropeçou, ele né? É aqui que vai o versículo. Às vezes é um versículo dividido ao meio que não devia ter dividido. É uma confusão. E isso serve de alerta. Vocês já ouviram aquelas pessoas que dizem: o versículo central da Bíblia é o Salmo 128, versículo 2, e vejam que mensagem, é o resumo de toda a Bíblia. Quer dizer, nós fazemos teologia em cima desses números. Por favor, não façam, isso é idiotice. O cara fez em cima do lombo do burro. Então, cuidado com os princípios de interpretação bíblica. Mas em todo caso, novamente, essa tradução, portanto, fez história e contribuiu com coisas que nós temos dentro da Bíblia hoje, inclusive a nossa que nós usamos. Então, a Vulgata realmente, a história da Vulgata é importantíssima pela influência que causou em todos. E ela, de novo, foi especialmente feita, vocês estão vendo aqui, dentre os 5 objetivos,
ou da adoração, do culto, do ensino, da pregação dentro da igreja, porque era essa a preocupação do bispo quando originalmente a encomendou. Agora entramos no mundo inglês, que usava a Vulgata nessa época, nos anos de 1300, a tradução de João Wycliffe, que era um teólogo de Oxford, famosa universidade da Inglaterra, que junto com os seus discípulos, outros estudantes, começou a trabalhar numa tradução, porque ele dizia, não é possível, porque veja, o clero nessa época, você sabe, a igreja final da Idade Média, ela dominava, a igreja oficial dominava os cristãos, e deixava os ignorantes, porque ali tinha a proibição da leitura da Bíblia pelo leigo, e ele diz, não é possível, a única maneira de libertar esse povo, é dar-lhes a palavra de Deus, e ele passou a traduzir, inclusive ele é considerado a estrela da manhã da Reforma, a estrela da manhã, quer dizer, ele já irradiava verdades que só depois, mais uns 200 anos depois, vieram à tona com todo o vigor nos reformadores. E ele, depois de traduzir 1380 o Novo Testamento, 1384 o Antigo Testamento, depois ele não só traduziu a Bíblia, porque a maioria do povo era analfabeto, nem conseguia ler, mas pelo menos alguns poderiam ler a Bíblia para os outros. Então ele treinou leigos, que são denominados de lollardos, para que lessem, para que contassem a história nas praças, nas ruas, para que o povo visse a palavra autenticamente na sua linguagem, e assim pudesse ser liberto daquela escravidão, daquele domínio que ele vivia. Vejam novamente, para o inglês agora, para que o povo fosse educado na palavra de Deus, para que o povo pudesse beber diretamente a palavra da graça de Deus, foi traduzida a Bíblia. Semelhantemente, na tradução de Lutero, não sei quem conseguiu ver o filme de Lutero, não sei se passou aqui, mas eu vi, é muito fiel naquele pedacinho de história que o filme tenta contar, exatamente mostra a questão da tradução da Bíblia num certo momento. Ele foi excomungado em 1521, depois houve aquela dieta de Worms, onde é que ele teve que defender a sua posição, e ele já estava, né, por excomungado, qualquer um podia matá-lo. Ele recebeu aquele, como é que se chama ainda, não me lembro, de segurança da parte do rei, ele podia retornar, e salvo-conduto, mas eles desconfiaram. O que aconteceu? O príncipe protetor o sequestrou, e o levou para um castelo, onde ele o que fez, até se transformou para parecer uma outra pessoa, e passou a traduzir a Bíblia, começando pelo Novo Testamento. Não que não houvesse tradução, já havia tradução, já havia até 14 traduções, mas as traduções eram feitas da Septuaginta, eram feitas da Vulgata para o alemão, eram num alemão incompreensível, e o povo estava lá faminto e não conseguia ler a palavra de Deus. Lutero novamente disse, eu preciso dar essa palavra, para que o povo por si veja as verdades que eu vim a ver pela graça de Deus. E ele traduziu, em 2 meses e meio ele terminou o Novo Testamento. Evidentemente, o Novo Testamento precisou de muitas revisões, e o Lutero dedicou o resto da sua vida, principalmente também a essa tarefa de revisar a sua tradução, e mais tarde publicou inteiramente. E foi então, novamente, estudando a palavra, foi interpretando a palavra, que Lutero chegou à convicção de que nós somos salvos pela fé, independente das obras, e que com isso ele começou a reforma, que incendiou o mundo da época, e foi novamente incendiada pela palavra de Deus, que foi traduzida para um alemão, e na verdade recriou a língua alemã. Vejam a influência das traduções, inclusive os grandes movimentos de missão posteriores, e até hoje, na verdade, tem a sua raiz mais profunda na época da Reforma, estão intimamente associadas com a tradução da Bíblia. Assim a Reforma se alimentou, cresceu e se espalhou em cima da tradução da Bíblia. E um interessante problema canônico aqui, a tradução, como a Vulgata, como todas as outras,
ela traduziu tranquilamente os deuterocanônicos ou apócrifos, eles constavam nessa tradução. Tradução de William Tyndale, outro teólogo de Oxford, voltamos ao mundo inglês, que também, aliás, o que faltou dizer, só para voltar do João Wycliffe foi tremendamente perseguido pela igreja na sua época, mas Oxford o protegeu até o fim. Ele conseguiu morrer uma morte natural, mas depois de morto, eles tiraram os seus ossos, exumaram os seus ossos e os queimaram, porque ele foi condenado por heresia, por ter dado a palavra de Deus ao povo, e foi queimado. É por isso que eu gosto, quando eu falo sobre tradução da Bíblia, tem uma porta de saída dos fundos, assim, e a gente às vezes não sabe o que pode acontecer, né? Mas aqui o John, agora esse vento aqui também, não sei se dá para dirigir um pouco, senão eu fico confuso, mas agora nós estamos no William Tyndale. Tyndale, evidentemente, também estava sendo perseguido, foi perseguido pela igreja católica, porque ele era, na época, a igreja oficial, porque ele começou a tradução da Bíblia. Mas ele diz: se Deus poupar a minha vida por uma boa porção de anos, farei com que um menino que corre atrás do arado saiba mais das Escrituras do que vocês sabem. Ele falando aos clérigos. E ele se colocou a traduzir, mas ele não conseguiu permanecer na Inglaterra, porque ele foi perseguido. Ele fugiu para a Alemanha, para outros países. Na Alemanha aparentemente teve um encontro com Lutero, usou o mesmo grego que Lutero usou, e traduziu a Bíblia, e depois a contrabandeou para dentro da Inglaterra, só o Novo Testamento. Foram milhares de cópias, lá evidente na Inglaterra, tentaram queimar todas, mas não conseguiram. Finalmente, conseguiram, por conchavos políticos, prender Tyndale, mesmo fora da Inglaterra, e levá-lo para Bruxelas, onde ele ficou preso por 1 ano, e finalmente foi enforcado e queimado, por traduzir a Bíblia. Mas ele fez uma oração, antes de ser enforcado. Ele disse: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Isso foi no dia 6 de outubro de 1536. Vejam, dar a palavra ao povo, para que o povo entenda, cresça nessa palavra, possa passá-la para os seus filhos, para os seus vizinhos, enfim, propagá-la. Custa a vida às vezes. Aliás, até hoje custa a vida. Há tradutores que morrem ainda hoje por aí no mundo. Esses tempos, na Índia, um casal, uma família de tradutores foi queimada dentro do seu próprio carro por hindus revoltados, porque a palavra de Deus estava chegando lá. Enfim, a palavra de Deus mexe com as pessoas. O triste é quando um tradutor é queimado pela própria igreja. E isso foi com Tyndale, foi com os ossos do John Wycliffe. A Bíblia de Genebra é mais um produto da Reforma. Esses foram aí já agora influenciados por Calvino, ingleses. Um até é cunhado de Calvino, William Whittingham. Tiveram que fugiram para Genebra, e lá traduziram a Bíblia para o inglês. Por isso ela é chamada Bíblia de Genebra. E ela se tornou muito popular, por pelo menos 4 razões. Ela foi a primeira Bíblia inglesa que dividiu o texto em versículos. Vejam, ela saiu em 1557, da Vulgata tinha saído em 1555, os versículos. Primeira Bíblia inglesa com os versículos. Depois, a letra, usaram o alfabeto latino, a letra latina e não gótica para o inglês. Tornou-se mais fácil a leitura. Uma terceira razão, ela foi impressa num volume que dava para levar para a igreja.
Vejam, as Bíblias anteriores eram tão volumosas que não dava para carregar para a igreja, a não ser que se levava num carro, né, numa carroça, coisa parecida. Então, podia levar para a igreja, era prática. E uma última razão muito importante, os protestantes reformados colocaram uma série de notas, introduções aos livros bíblicos, notas explicativas, evidentemente, bem forte a doutrina calvinista, e ela então ajudou a propagar a fé reformada pelo mundo. Essa foi a Bíblia que Shakespeare usava, que os peregrinos que foram para os Estados Unidos usavam. Enfim, é uma Bíblia que se propagou muito. E muito interessante, a Bíblia também saiu com os deuterocanônicos, os apócrifos. Também saiu. Vocês estão vendo que as grandes traduções da Bíblia, mesmo protestantes, nunca tiraram os livros no início, sempre mantiveram esses livros dentro. A mesma coisa com a Bíblia del Osso. Osso aqui, essa é a próxima. Bíblia del Osso, não com um S, só com um S. Osso em espanhol é urso. A editora que publicou essa Bíblia, ela tinha como logotipo um urso, e por isso ela é chamada a Bíblia del Osso. É a primeira tradução para o espanhol, feita por Cassiodoro de Reina. Depois, mais tarde, ela foi revisada por Valera, e hoje ela é conhecida por Reina e Valera. A tradução até hoje mais usada no mundo espanhol, tanto na Espanha como na América Latina. Nós, inclusive, como Gráfica da Bíblia, produzimos muitas Bíblias, milhões anualmente, da Reina e Valera, de tanto que ela é amada pelo povo que de fala espanhola. Vocês estão vendo de novo, para levar a mensagem, para propagar a fé para dentro do mundo espanhol, a Bíblia foi fundamental. Finalmente, agora mais uma inglesa, versão do Rei Tiago, ou King James. Interessante que James se torna Tiago em português, se torna Jacobus em alemão, não entendo bem essa história, mas em todo caso é assim. Então, a tradução do Rei Tiago, a King James Version. Vejam aqui, finalmente, a oração do Tyndale foi ouvida. O próprio Rei James IV, que se tornou James I da Inglaterra, ele, vendo que havia muitas facções religiosas cristãs na Inglaterra, na Escócia, ele disse, não, ele se propôs a unir todos novamente numa só grande comunhão cristã. Ele reuniu os principais líderes das igrejas para esse propósito, mas ele viu, depois de não sei quantos dias de reunião, de encontro, isso era irrealizável. Aí um dos teólogos presentes fez uma proposta ao rei. Ele disse, mas pelo menos talvez, se o rei patrocinasse uma tradução, uma versão que todos nós aceitássemos, pudéssemos unir mais, uma tradução da Bíblia. E o rei gostou da ideia, ele pessoalmente se empenhou no sentido de convocar 50 dos mais renomados teólogos para fazer essa tradução. Na verdade, não foi uma tradução no sentido de começar tudo do zero. Foi, na verdade, uma revisão das traduções já havidas, já acontecidas. Aí, de novo, Wycliffe, Tyndale, que foram perseguidos, mortos. Essas traduções, na verdade, agora se reconhece dentro da King James. Foi aproveitado tudo dessas traduções nessa revisão. Por isso a introdução a King James diz assim, leitor cristão, verdadeiramente nós jamais pensamos que tivéssemos que fazer uma nova tradução, nem que fôssemos melhorar uma tradução boa ou ruim, aliás ruim, mas que fôssemos melhorar uma tradução boa, ou fazer de muitas traduções boas uma melhor. E por isso mesmo ela realmente conseguiu também recriar praticamente a língua inglesa, e a King James teve essa influência fenomenal. Vejam, novamente, era mais um objetivo eclesiástico, no sentido de ter uma igreja para o culto, para a adoração, para o ensino oficial nas igrejas. Tradução está ligada com isso. Agora chegamos à versão de João Ferreira de Almeida. O padre João Ferreira de Almeida,
Nós recebemos cartas de católicos, padres, e dizem: puxa, que bom, essa tradução é excelente. Aliás, os católicos gostam muito da tradução de Almeida, inclusive feita por um padre, que maravilha. Aí nós recebemos cartas de evangélicos: mas o que é isso? Almeida não foi padre coisa nenhuma. Qual é a verdade? A verdade é que, como ele foi convertido à fé evangélica lá pelo ano de 1644, quando tinha 16 anos. Ele foi ordenado ao ministério pela Igreja Reformada Holandesa, que designava e que denominava seus pastores de padres. Então aqui está a explicação. Era um padre protestante, da Igreja Reformada, certo? Beleza, né? Então está explicado. Existem efetivamente edições antigas de Almeida que vocês podem ler isso, traduzido pelo padre João Ferreira de Almeida. Então não estranhe. O nome em si não é pejorativo, não, ele é um bom nome, né? Enfim, ele foi como missionário da Igreja Reformada lá para a Índia, para a Indonésia. E novamente se confrontou com esse problema. Os portugueses dominavam lá, e ele foi para evangelizar, para edificar aqueles cristãos. O que fazer sem uma tradução portuguesa? E ele se colocou a traduzir para o português. Inclusive foi perseguido pela Inquisição, não conseguiram matá-lo, de alguma forma conseguiu escapar. Então, ele trabalhou em grande parte essa tradução na Batávia, atual Jakarta, na Indonésia, na ilha de Java da Indonésia. Portanto, a tradução mais amada no Brasil foi feita na Indonésia. E ele, evidente, não conseguiu terminar sozinho essa tradução. Ele foi até mais ou menos a metade de Ezequiel, Novo Testamento, e no Antigo Testamento a metade de Ezequiel, e depois outros da Igreja Reformada terminaram essa tradução, e ela tinha muitos erros. Inclusive ele mesmo reconheceu numa primeira revisão que havia milhares de erros que precisavam ser corrigidos. Ele conseguiu alguma revisão no Novo Testamento, mas depois houve mais e muitas revisões. Nós temos hoje sobreviventes algumas revisões famosas. Por exemplo, a revisão de 1898, foi a revisão que é a antiga revista e corrigida, que até hoje se usa, claro, com a atualização ortográfica, mas assim chamada DO, né? Quem vê pelas siglas a D0 ou DO, essa versão, a revisão foi feita em 1898, uma revisão com uma comissão mista, que utilizou até Figueiredo, a tradução católica Figueiredo, incluiu e acrescentou alguns textos, fez alguns acréscimos que só existem na Vulgata. Vocês lembram que o Dr. Wilson falou que a maldição de Apocalipse não é só para quem tira, mas para quem acrescenta? Nessa revisão antiga de Almeida, existem alguns acréscimos. Se vocês abrirem a Vulgata que eu tenho aqui, só estão lá, não existem em manuscritos gregos, ou existe num manuscrito que não tem valor nenhum. Então, só a partir da Vulgata que entraram na versão corrigida. Depois houve a versão de 1959, que justamente o que pretendia fazer a versão de 1959. O Dr. Wilson está se especializando em estudar isso. Eu vou dizer algumas coisas, mas o que aconteceu? A corrigida é muito lusitana, o falar é muito português de Portugal. Então, a revisão que hoje é atualizada, aconteceu aqui no Brasil, iniciada pelas Sociedades Bíblicas Americana e Britânica, e depois assumida pela Sociedade Bíblica do Brasil, nos primeiros anos de sua vida, e se concentrou em justamente trazer a tradução de Almeida para o falar erudito brasileiro. E mais um segundo ponto fundamental: usar os melhores textos originais disponíveis naquela época, para que a tradução efetivamente refletisse os originais gregos e hebraicos mais autênticos e melhores disponíveis naquela época. É por isso que há essa diferença em que alguns textos que estão na corrigida antiga não estão na atualizada, porque se verificou que eram espúrios e não faziam parte dos originais da Bíblia.
Essas duas revisões ainda tiveram outras revisões mais recentes, mas muito menos profundas. Era mais uma atualização um pouco maior para o linguajar brasileiro mais recente. Isso aconteceu em 1993 para a atualizada e em 1995 com a corrigida, por isso temos a corrigida edição 95. Mas por que são mantidas? Porque há igrejas que não abrem mão dessa Bíblia. Por exemplo, a corrigida antiga, nós temos pelo menos 2 igrejas no Brasil que praticamente a consideram como caída do céu, né? É a igreja Congregação Cristã no Brasil, que só usa aquela Bíblia. E a Deus é Amor, também muito fiel, né, pastor? São as Bíblias são as Bíblias usadas por essas igrejas, né? Então, a sociedade bíblica, evidente, nunca vem para impor uma tradução, ela vem servir as igrejas. Se é isso que prefere, mesmo que tenha acréscimo aqui, ali, efetivamente não afeta a doutrina, como isso ficou bem evidenciado. Mas essa tradução, portanto, vejam, originada para a evangelização, para a educação, lá na Indonésia, tornou-se um dos veículos estupendos para não só lá, mas para o Brasil, e hoje são as versões mais lidas aqui no Brasil, para edificar a igreja, para evangelizar e para a pregação e serviço. Mas existe uma tradução autenticamente brasileira, chamada até tradução brasileira ou versão brasileira, que surgiu no começo do século passado, foi publicada em 1917, por uma iniciativa também das sociedades bíblicas britânica, estrangeira e americana. Começou uma comissão trabalhando aqui no Brasil, para fazer uma tradução autenticamente brasileira. Quando ela foi lançada, ela foi muito bem recebida. Aliás, teve eminentes participantes. Um deles é Rui Barbosa, foi um dos revisores ou leitores dessa tradução e fez contribuições dele para essa tradução. Isso já mostra um dos fracos dessa tradução, que fez com que ela depois fosse usada cada vez menos, até finalmente ela praticamente não existe, não está sendo usada. É porque ela é erudita demais. Ela é extremamente erudita, poucas pessoas a compreendem efetivamente. E um segundo problema, que foi até mais forte, foi o da onomástica, isto é, dos nomes próprios. As versões de Almeida já tinham feito com que houvesse uma certa convenção sobre os nomes próprios: Abraão, Isaac, Jacó, né? Davi, Salomão. Agora, a tradução brasileira colocou Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, né? E assim por diante, uma transliteração muito direta dos originais, e as igrejas estranharam muito, não se entendiam mais, e isso fez com que ela fosse rejeitada. Nós estamos, nesse momento, trabalhando numa revisão, não uma revisão, porque acho que não convém revisar essa Bíblia, mas trazê-la pelo menos ortograficamente para hoje. E nós fizemos uma revisão, estamos colocando os nomes próprios de acordo com Almeida, para que ela possa ser compreendida melhor. Ela vai sair provavelmente no ano que vem, uma edição completa. O Novo Testamento já está disponível, eletronicamente falando, ele está no Bíblia Online, vai sair no Libronics, ele está por aí. Agora, toda a Bíblia vai sair no próximo ano, impressa inclusive, para que os colecionadores, existem alguns que ainda usaram e nos pedem, mas e a tradução brasileira? Existem alguns exemplares raros que estão por aí. Então ela vai voltar. Enfim, nessa época é preciso mencionar uma coisa: nesse começo do século, as influências de uma série de descobertas começaram a aparecer. O Dr. Wilson falou, século XVIII, século XIX foi fundamental em descobertas arqueológicas que influenciaram definitivamente a tradução. Vocês viram que renovou os textos originais. Os textos originais finalmente tiveram base textual para se trabalhar num texto bom mesmo. Mas essas descobertas revelaram uma outra coisa, revelaram que o hebraico e o grego usado na Bíblia não era um grego erudito,
Não era um hebraico erudito. Antes disso se traduzia e se usava sinônimos e a compreensão do grego do Novo Testamento a partir dos filósofos gregos. Agora se verificou que não era a linguajar comum da rua, da família, do mercado, e isso mudou o sentido. E então surgiram novos dicionários, novos estudos, e com isso surgiram novas traduções, para incorporar essa pesquisa, e também simultaneamente estudos linguísticos sobre a teoria de tradução estavam acontecendo e começaram a influenciar essas novas traduções. E aí surge a primeira tradução nessa linha, é a The Bible and American Translation, feita por Goodspeed. Goodspeed diz o seguinte, que ele, depois de verificar o que se tinha achado, ele disse agora, na sua versão, ele queria dar algo da força e da vivacidade que reside no original grego. Ele continua, eu queria que a minha tradução desse ao leitor uma impressão semelhante que o Novo Testamento deve ter dado aos leitores originais. Lhes dá a mesma impressão, isso fosse compreensível, popularmente compreensível. A tradução foi um sucesso, depois também fez o Antigo Testamento. Uma outra tradução na mesma linha, essa do Phillips, tem algumas coisas traduzidas para o português também. Ele inclusive eliminou de novo os capítulos e os versículos, porque ele disse que isso atrapalha a leitura. É preciso ler assim, contínua, parágrafos, para realmente compreender essa palavra. E de uma forma popular, porque é isso que o grego é, e o hebraico. A Good News Bible é a que melhor captou esta pesquisa toda, essas descobertas e essas teorias de tradução. E ela foi feita, iniciada por um eminente brasileiro, e um eminente brasileiro batista, para o orgulho dos batistas, ainda vive. No dia 17 de abril fez 85 anos, o Dr. Roberto Bratcher. Dr. Roberto Bratcher fez essa tradução do Novo Testamento. Ele é brasileiro, nascido em Campos, no Rio, foi para os Estados Unidos, mas era filho de missionários. Foi para os Estados Unidos, depois voltou, foi professor no Seminário Batista do Rio, voltou para os Estados Unidos e foi engajado pela Sociedade Bíblica Americana e começou essa tradução, que quando terminada, contagiou, em 6 anos, distribuiu mais de 35 milhões de Novos Testamentos. Depois ele comandou a equipe que também traduziu o Antigo Testamento nessa linguagem. Essa tradução, ela capta essa teoria que então passa a ser designada teoria de tradução de equivalência dinâmica ou funcional. Nós vamos falar isso depois. E essa tradução então tornou-se modelo. Vejam o que acontece, recupera-se algumas coisas fundamentais. A tradução é para o povo, e isso se recupera nessas traduções. Dios habla hoy, da mesma forma, daí já começa essa teoria e essas descobertas influenciar a tradução para o espanhol. Dios habla hoy, uma tradução hoje muito utilizada no mundo espanhol. A mesma coisa, o New English Bible, aí inclusive na Inglaterra, especialmente começando na Escócia, com a igreja novamente reformada presbiteriana da Escócia, começou o movimento de também trazer uma tradução que incorporasse essas descobertas. Como disse C.H. Dodd, que comandou a comissão, ele diz o seguinte: os tradutores foram solicitados a substituir as construções tipicamente gregas, ele aqui falando do Novo Testamento, por construções usadas no inglês contemporâneo. Concebemos nossa tarefa como a de compreender o original tão precisamente quanto possível, usando todos os recursos, e então repetir em nosso idioma nativo o que cremos que o autor estava dizendo. Depois que terminou a Bíblia completa, também foi revisada e tal. Aí tem uma tradução que nós precisamos mencionar, que é a nova tradução internacional, New International Version, que surgiu em 73, Novo Testamento, mais tarde. Precisamos mencionar, porque é uma tradução que, de novo, volta um pouquinho nessa teoria, fica mais literal. Mas é uma tradução que foi muito aceita, aliás, ela é de cunho bem evangélico nos Estados Unidos e foi aceita especialmente por igrejas evangélicas. No Brasil nós temos uma similar. Eu até trabalhei um pouco no começo, por isso posso falar alguma coisa disso. Tem
fraqueza, pelo menos, que eu vi naquela época, que ela foi traduzida do inglês para o português, e nós fomos solicitados a revisar, então, a tradução a partir dos originais. Então, nesse sentido, ela sofre um pouco, mas é uma boa tradução. Então, depois, mencionando mais a Contemporary English Version, que foi feita pela American Bible Society, essa tradução, ela também reconquista uma coisa que praticamente se tinha perdido. Se nós olhamos, por exemplo, Colossenses 4,16, Paulo, terminando a sua carta aos Colossenses, ele diz, depois de lida a carta em sua igreja, levem-na para a igreja de Laodiceia, para que ela também seja lida lá, e tragam a carta que eu escrevi aos laodicenses, para ela ser lida aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a carta era lida em voz alta, a oralidade. A Bíblia não foi escrita em primeiro lugar para ser lida individualmente. O problema da alfabetização era um problema, e o problema de ter livros para todos. Essa tecnologia é muito recente. A Bíblia foi escrita para ser lida e compreendida por todos, então a oralidade é fundamental. Não só deve ser fiel quando eu leio ela aqui, ela deve ser fiel para quem a escuta e realmente compreender o que Deus está dizendo. Então isso se conquista. E finalmente a tradução na linguagem de hoje, que agora é relançada como nova tradução, a revisão em 2000. A nova tradução na linguagem de hoje exatamente tem essa combinação toda, liderada novamente pelo Dr. Bracher. E mais um grande batista, Dr. Werner Cashel. Portanto, os especialistas nas línguas originais eram dois batistas, por isso eu digo, nós estamos aqui para agradecer. A Igreja Batista tem uma grande participação na tradução da Bíblia no Brasil. E, claro, com outros, também Dr. Wilson, eu a partir de um certo momento, mais outros participantes dessa tradução, o pastor Giraldi, a sua esposa também. Então tivemos vários tradutores, mas foi uma grande participação. Enfim, essa tradução no fim foi lida em voz alta, toda ela, para que não só na forma escrita fosse fiel aos originais, mas também ouvida fosse assim percebida. Muitas vezes a gente escutando, ele diz, alguma coisa podia ser ambivalente, e a gente então mexia no texto para que efetivamente soasse fiel também. E assim chegamos ao final dessa jornada. E agora eu pergunto, por que nós rejeitamos tanto uma tradução nova? Vocês já refletiram? Por que às vezes chegamos ao ponto de queimar uma tradução nova? E vejam, a própria igreja queimando uma tradução. Não é os pagãos que fazem isso, é a igreja que eu faço. Na minha visão pessoal é a seguinte: a palavra tradução da Bíblia é coisa do coração. A minha primeira Bíblia, a gente se apega, cresce, lê, ora e tal, aquilo penetra a gente quando sua Bíblia e sua Almeida. E de repente uma outra tradução, não pode, algumas reclamações eram, mas Deus não pode ser tão vulgar assim. Mais uma razão. Nós atribuímos a uma tradução os atributos que são só dos originais. Quais são os atributos que são dos originais? Não tire, não acrescente, não é isso? Não toque no texto original, ele é de Deus, e nós de repente assumimos que a tradução é dele também, saiu lá do céu. Não toque na tradução, não. Tradução tem que mexer, por 3 razões. O sentido das palavras mudam. Aqui tem tantos jovens, estou estudando, muitos sem dúvida procurando menina ou menino para casar, né? Eu falo de menino. Na minha época de juventude, de estudante, claro, a gente também tinha esse desejo de encontrar a companheira da vida, né? E a gente dizia, quando aparecia uma moça bonita, assim, dizia, pô, mas que peixão!
Se eu falo isso para os meus filhos hoje, de que geração você é, pai? Hã? Como é que se diz hoje para uma menina bonita, garotão? Tem outra palavra, peixe já não, porque peixe é outra coisa, né? Vejam, muda. Eu me lembro, talvez já tenha contado, quando era diretor do seminário, mas isso é regionalismo, né? Um telefonema aqui do Nordeste, uma menina disse, aliás, alguém ligou lá para um aluno, e eu peguei e disse assim, olha, diga para o aluno que a sua irmã descansou, e desligou o telefone. Eu pensei, cargas d'água, o que significa isso? Aí eu chamei o rapaz e disse, olha, meu amigo, eu não sei se a notícia é boa ou ruim, mas mandaram transmitir que a sua irmã descansou. Ele, Aí eu digo, bem, ela não morreu, porque no sul eu sou gaúcho, quem descansa morreu. Aqui, né, você sabe muito bem que ela tinha dado à luz, e ele estava todo feliz. Bom, isso é regionalismo, também não pode entrar na Bíblia. Mas estão vendo, a questão da linguagem, ela não é só distinta regionalmente, ela é distinta em termos de gerações ou de anos. Por isso uma tradução precisa transformar. Na corrigida, sinceramente falando, na corrigida antiga tem coisas que não dá para ler em público. Eu vou mencionar um. Paulo, por exemplo, naquele naufrágio da ilha lá não sei das quantas, finalmente conseguiram chegar na ilha, né? É Malta, né? Chegaram, e estava frio, e ele foi buscar uns gravetos para fazer fogo, ele saiu andando com a bicha no braço. O negócio fica muito mal ler um negócio desse no público, né? A gente sabe que era uma serpente, né? Mas está lá. Então veja, existem outras muito piores, eu nem gosto de mencionar, né? Tem outras piores nessa Bíblia. Então, não dá, é preciso atualizar. De 10, no máximo 15 anos, é preciso revisar, senão, como é que nós queremos evangelizar a nova geração com o linguajar de 3, 4 gerações atrás? Não é por acaso que os jovens dizem, eu não entendo essa coisa. Não é mesmo? Há duas outras razões. Uma outra razão é, as escrituras de fato mudam, há novas descobertas. O Dr. Wilson disse, recentemente se descobriu novos manuscritos, que trouxeram algumas informações fundamentais sobre o texto original, e isso precisa ser incorporado nas versões. Ou então descobrem outros textos, arqueologicamente falando, que falam do contexto de várias coisas que eram compreendidos de uma forma. Isso especialmente ajuda nos assim chamados rapax legomena. Sabe, rapax legomena são aquelas palavras que aparecem uma única vez na Bíblia. E sempre, aliás, a maioria delas ocorre nos salmos, nos livros poéticos. Na poesia a gente faz isso. Vocês devem, até no cantor cristão, ter isso, né? Tem certas palavras que ninguém entende, mas estão lá, por quê? Porque rimam, certo? Porque o verso tem que rimar. Então não tem outra, tem que achar uma palavra que rima. Bom, bota uma palavra lá do tempo do meu bisavô, mas vai rimar. Mas ninguém entende. Isso é Salmos. Salmos tem dessas palavras. E aí você não tem como traduzir. Os tradutores antigos chutavam longe, fora. E de repente você encontra um texto cognato de uma língua da mesma família, e você encontra esse termo num contexto em que ele revela, é isso que significa. Aí você incorpora esse sentido. Traduções precisam ser revisadas. Portanto, eu espero que na próxima vez que sair uma tradução nova, não linchem os tradutores. Olha, o Dr. Bratz tem uma frase fantástica. Quando ele soube que a tradução estava sendo queimada, diz ele, puxa vida, eu dou graças a Deus que eu vivo numa época em que, em vez de queimarem o tradutor, queimam a sua tradução. Já era um avanço, né? Bom, mas eu tenho pouco tempo, vamos lá. Vamos aos princípios, tudo bem? Espero que tenham caminhado comigo até esse momento, e agora possamos ver os princípios da tradução. Então, no fundo, 2 princípios de tradução fundamentais. Um é o que se chama de tradução de equivalência formal. Vocês estão vendo a ênfase
nos originais é muito forte. Ele tem que ser. Nisso não está errado o princípio está certo. Orienta-se principalmente pela língua fonte dos originais, ou seja, a mensagem na sua forma original. Mas há o segundo passo. Trata então de conservar ao máximo possível as características gramaticais, a estrutura de cláusulas e frases e a consistência na tradução dos termos da língua original. Então, procura manter isso também na língua para a qual está traduzindo. É o tal do áquila. Formalmente, a palavra-chave é formal. Na forma, traduzir palavra por palavra. Vejam, por exemplo, Almeida, primeiro versículo da Bíblia. Todos sabem, no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Sabe que isso não é português, isso é hebraico. Como é que o bom português coloca a ordem do sujeito e do verbo? Aliás, o sujeito e do verbo, como é que coloca? Primeiro o sujeito, depois o verbo, primeiro o verbo, depois o sujeito. Como é que é o normal da fala? Primeiro o sujeito. E é isso que está no hebraico. Só que no hebraico, para você falar normal, você coloca primeiro o verbo e depois o sujeito. Por isso diz Bereshit bara. No princípio criou Deus, sujeito. Para você dizer exatamente isso em português, você precisa dizer no princípio Deus criou. É assim que o brasileiro fala. Estão vendo que nós temos hebraico? Isso é formalidade. Então, mas vejam como isso complica a jogada. As línguas, cada uma tem o seu jeito de ordenar essas coisas. Existe, por exemplo, dessa do português, o jeito português de falar, o menino, vamos pegar uma frase, o menino comeu o pão. Essa sequência, sujeito, verbo, objeto, tem 25% das línguas que usam essa ordem. A ordem hebraica, que coloca, comeu o menino o pão, né? Primeiro verbo, comeu o menino o pão, são apenas 9% das línguas. Agora 31% das línguas usam a sequência do sujeito, objeto e verbo, o verbo no final, dizem assim, o menino o pão comeu. Não é isso? Alemão, latim, bota o verbo no final. 2% de línguas coloca o verbo, objeto, sujeito, o sujeito no final. Comeu o pão o menino. 1% coloca o objeto e o verbo, o sujeito no final. Coloca assim, o pão comeu o menino. E tem que falar assim, senão as pessoas lá não compreendem. Tem 1% que coloca objeto, sujeito e verbo. Diz assim, o pão o menino comeu. 30% confunde as bolas. Aí vocês estão vendo o seguinte, se a gente for absolutamente formal, nós acabamos fazendo o quê? Distorcendo o sentido. É isso que uma grande tradutora da organização Wycliffe diz no seu livro, até publicado em português, ela diz assim, a rígida aplicação do princípio de tradução de equivalência formal inevitavelmente apresenta sérias interferências na língua receptora. Poderá inclusive distorcer ou completamente mudar o sentido do texto original. A cada língua, diz ela, tem a sua gramática e expressões idiomáticas diferentes. Se seguirmos com demasiado rigor a gramática dos originais, a tradução não será natural, podendo causar confusão ou até transmitir significado errado. Por isso é que temos tradução de equivalência funcional. Aqui a palavra-chave é funcional, função. Enquanto mantém-se fiel aos originais, novamente, os originais são intocáveis, tem que se manter fiel aos originais, mas se orienta pelo impacto na língua receptora. Ela trata de comunicar
da maneira mais natural a mesma ideia em linguagem contemporânea, usando as características gramaticais, não dos originais, mas da língua receptora, a estrutura da língua receptora. Por isso, ela precisa usar os mais avançados recursos das ciências da linguística, da antropologia, da sociologia, da psicologia e outras ciências, para entender como é que o povo pensava, qual era a sua cultura, para, depois de compreendido, poder colocá-lo em nosso momento, na nossa linguagem, na nossa cultura. Em outras palavras, procura trazer a revelação de Deus ao nível da linguagem comum do povo. Vamos ilustrar um pouco. Por exemplo, uma tradução em inglês, todo mundo sabe um pouco de inglês, né? Essa frase bem comum, how old are you? How old are you? Se eu traduzo isso formalmente, como é que eu tenho que traduzir, palavra por palavra? Quão velho és tu? Não é mesmo? Já pensou, eu tenho uma filha de 10 anos, eu digo, quão velha és tu? Que beleza, né? Ela vai ficar feliz com essa pergunta. Como é que o brasileiro mesmo diz isso? E é exatamente fiel, é a mesma coisa que no inglês. Qual é a sua idade? Nenhuma das palavras do inglês estão nessa expressão, qual é a sua idade? Mas é exatamente o mesmo sentido. Vocês estão vendo? Isso é tradução funcional. Vamos à Bíblia, o Salmo 16, eu sempre gosto de ilustrar isso, Salmo 16. Salmo 16, versículo 7. Se vocês quiserem abrir, vocês têm aí. O Salmo 16, versículo 7, ele tem a seguinte: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. O que os rins nos ensinam de noite? Deu para pegar? Vocês estão vendo como complica? Eu escuto uma palavra na igreja, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Aí é um problema de antropologia bíblica. Onde é que nós pensamos? Brasileiro, pensa onde? Nós usamos membros do corpo para identificar essas coisas, não é isso? Onde é que nós pensamos? Né? Na cabeça, no cérebro. O hebreu não pensa na cabeça, ele pensa no coração. Onde é que nós sentimos? Seja lá paixão, amor, ódio, inveja, onde é que nós sentimos? No coração. O hebreu não. O hebreu sente nas entranhas. Para dizer eu amo para minha esposa, eu te amo do fundo do meu coração, tem que dizer eu te amo do fundo das minhas entranhas. E agora os rins. Onde é que estão os rins nessa história? Os rins também têm uma função. Veja, as traduções estão tentando achar. A corrigida deixou lá, rins. A atualizada colocou coração. Mas coração não é bem isso. Coração, sabe, a nova tradução já colocou diferente. A nova tradução linguagem de hoje tem: eu louvo ao Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Parece que está mais no caminho certo. Consciência. Nós vamos dormir, colocamos tudo nas mãos de Deus, de repente de manhã acordamos, Deus tomou cuidado daquilo que nós lhe entregamos nas mãos, né? Então, isso é tradução por equivalência funcional, tentar entender o que significa. Veja, tem uma das entranhas, Deus manifesta um sentimento para com o povo de Moabe, em Isaías 16, versículo 11, 16, 11 de Isaías, ele diz assim: pelo que minhas entranhas soam por Moabe, como harpa, e o meu interior por Quireres. Minhas entranhas, o que Deus está sentindo? Vocês estão vendo agora, já sabemos que é um sentimento. A nova tradução traz isso muito claro: como as cordas de uma lira, o meu coração treme de tristeza pelo povo de Moabe. É tristeza que Deus está sentindo, é um sentimento, por isso colocamos coração.
e pelos moradores de Quireres. Veja uma outra frase, aliás, até apareceu no Salmo de hoje. Qual era que era o Salmo de hoje? Aquele trecho do Salmo, era 47, não é isso? Salmo 47, versículo, não, qual era o Salmo? 19, né? Não. Qual era o Salmo que o senhor mencionou? 19, versículo 7. É interessante lá, eu vou citar outra, mas vocês podem, abram aquele texto, vocês vão ver, porque é semelhante. Eu vou mencionar Ezequiel 18, 4. Nós temos ali a frase, a alma que pecar, essa morrerá. Sabe que, se eu não sei de que está falando, a alma que pecar, eu posso estar fazendo uma distinção que a Bíblia não faz. Essa separação de alma e corpo, a alma que pecar, essa morrerá, parece que até a alma é destruída, morrerá. Alma, nefesh, na Bíblia pode ter vários sentidos, pode ser alma, pode ser respiração, pode ser vida, pode ser mente, pode ser ser vivente, animal, pessoa. O que é alma aqui? A Nova Tradução identifica, a pessoa que pecar, essa morrerá. Como é que era o Salmo 19? Aliás, eu tinha corrigido, aliás, eu acho que não sei se é a mesma coisa, eu acho que é a mesma. Salmo 19, versículo 7, não é isso? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E o corpo está fazendo o quê? Será que é só a alma que a lei do Senhor restaura? Não. Alma, aqui, como em muitos lugares na Bíblia, é eu, somos nós, o eu. O hebreu, de modo indireto, ele diz assim: ó, minha alma, canta ao Senhor. Então deixa a alma cantar, eu não preciso cantar, não é isso com o meu corpo? Não é isso, na verdade o que ele está dizendo, cantemos ao Senhor. Ou assim, deixa eu cantar, eu. A alma diz, fala da pessoa, eu. É isso que está sendo dito. Aqui é a mesma coisa. A Nova Tradução, eu até tinha visto qual é o sentido, mas exatamente procura transmitir isso, esse sentido. O Salmo 19 já achei aqui. Não, esse é Provérbios. Salmo 19. Diz aqui o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Nos dá. Era a maneira de achar para a alma aqui, né? Como é que diz ali? Refrigera a alma, nos dá forças, nós, inteiros, Deus criou nós como uma unidade inteira, por isso a ressurreição é o centro da nossa fé. Eu acho que eu tenho que parar de ilustrar, mas tem várias ilustrações mais que a gente pode, talvez uma do Novo Testamento, aquele das bodas, né? Quando dizem, deixa eu ver aqui, Marcos 2,19, e Jesus lhes disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Quem são os filhos das bodas? Já são filhos dos dois que vão casar? Não, esse é o hebraísmo, traduzido literalmente, tradução por equivalência formal. Filhos das bodas são os convidados do casamento. Por isso, diz a Nova Tradução, vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente? É claro que não jejuam, é festa, pô. É isso? Então esse é o sentido. Enfim, várias, poderia-se dizer. Uma de Nova Guiné, Papua Nova Guiné, em que estavam traduzindo a Bíblia pela primeira vez, e os povos lá se odeiam muito, as tribos entre si, matança entre um e outro era muito grande, e os tradutores estavam ali estagnados, não conseguiam achar uma tradução para perdão de Deus. Não havia perdão lá entre as tribos. Inclusive, quando um era morto, eles cortavam a mandíbula do sujeito morto e penduravam na porta da casa, do lado da porta da casa, para que a família se lembrasse: ele precisa ser vingado. Está ali a solução para os tradutores. Deus não pendura mandíbulas, Ele perdoa. Isso entrou na tradução, era o único jeito. Hoje tem uma grande igreja lá. O perdão de Deus pode ser traduzido. Enfim, traduzir é transmitir o significado exato.
da mensagem original, usando-se, porém, a construção gramatical e as expressões idiomáticas que são naturais na língua para a qual se está traduzindo. Não significa que traduções literais não sejam importantes, têm a sua função, têm a sua importância dentro da igreja. Mas se eu quero falar para o povo, efetivamente que o povo entenda e compreenda, a tradução por equivalência ou equivalência funcional chega mais lá. Enfim, podia ilustrar mais. Vamos para a influência, para encerrar a tradução. Nós temos aí mais uma hora, mais ou menos, para depois perguntas, né? Mas eu preciso terminar isso aqui. A influência, está para ser mais rápido. Vejam quantas línguas havia na época do colonialismo, ou antes do colonialismo, em torno de 15 mil no mundo. Hoje já estamos em torno de 6.700. Vejam quantas línguas desapareceram. E o que acontece quando desaparece uma língua? Normalmente desaparece o quê? Um povo, uma cultura. Se a cultura brasileira desaparecesse, uma palavra, nós todos lamentaríamos ter desaparecido do mundo, pelo menos uma, que é intraduzível: saudade. Dizem que saudade é intraduzível. Em inglês, I miss you, I'm homesick. Não diz tudo que saudade. Tem até uma parte de saudade ali. Em alemão, ich bin Heimweh, etc. Mas não diz saudade, essa palavra tão abrangente, tão cheia de sentimento. Isso é difícil, é só na cultura brasileira, dizem os estudiosos. Enfim, uma cultura se perde. Em mais 100 anos, se continuar o processo de extermínio, outras tantas línguas vão desaparecer. Pouco mais de 2.000 línguas estão adequadamente descritas, isto é, nelas se pode traduzir a Bíblia, ou pelo menos parte dela. Hoje até tem mais do que 2.000 línguas que já têm partes das Escrituras. Perto de 4.700 ainda precisam ser plenamente descritas para receber a tradução. Num certo sentido, graças a Deus, essas línguas, elas são de grupos muito pequenos, portanto, em termos de línguas majoritárias, já praticamente se atinge 90% a 95% da população mundial, que pode ter uma escritura. Eis o sumário até o final aliás, está faltando trocar lá, 2004 lá em cima deveria estar, no final do ano, 2.377 são as traduções, as línguas que têm traduções, mas não a Bíblia completa. Vocês veem, a Bíblia completa está em 422, o Testamento é 1079 e as porções é 876. Então realmente ainda há um grande caminho a percorrer para chegar lá nas 2.377 de Bíblias inteiras nessa língua. Portanto, o desafio é enorme. Vejam como é que foi o desenvolvimento dessa tradução. Ali em 1800, nós começamos com 68 traduções, não começamos, ali começou a se contar as traduções, 68 traduções em 1800, e depois, em 1804, começou o movimento das sociedades bíblicas, e hoje estamos com 2.377. Vejam como é que foi a evolução disso. A Bíblia tinha sido traduzida para 68 línguas em 1840, chegou a 1.000 línguas, aliás, 1940. Então, quantos anos levou para nós traduzirmos a Bíblia para 1.000 línguas? Veja, começando na época de Jesus, mais ou menos, a tradução da Bíblia em termos cristãos, nós levamos 1.900 anos para traduzir a Bíblia para 1.000 línguas. Agora, nos últimos 64 anos, houve a revolução completa. 64 anos, a língua foi para mais 1.377 línguas. Não a Bíblia completa, mas escrituras pelo menos. Essa é a revolução dos últimos. Nós vivemos nessa revolução, que maravilha. E por que isso aconteceu? As razões para esse avanço, uma é que mais entidades estão envolvidas na tradução. Não é só sociedades bíblicas, mas existem mais entidades. Cooperação entre as entidades. Nós estamos cooperando muito intimamente entre as entidades para traduzir a Bíblia mais rapidamente. Desenvolvimento de edições de textos originais para as Sociedades Bíblicas Unidas. Esses textos originais, essas edições que podem servir, que eu posso agora levar para qualquer parte
não havia antigamente. Hoje você pode levar o hebraico e grego para qualquer parte. A adoção do princípio de equivalência funcional, isso revolucionou, foi talvez o mais determinante dos últimos 64 anos, porque foi mais ou menos há 60 anos que justamente começou essa tradução, com Jean Naida e Roberto Bratcher. A publicação da Good News Bible foi o grande marco de modelo de tradução para ser utilizado no mundo inteiro e até hoje como modelo de tradução. E a preparação e utilização de consultores, nós temos consultores, como foi o Roberto Bratcher, como é o Wilson Scholz, como há tantos outros, são consultores que sabem tudo de tradução, dos princípios, dos originais, e que precisam, e também em seguida o engajamento de tradutores nativos. Tradutores nativos são fundamentais. No passado, em que se traduzia só literalmente, só formalmente, praticamente não se usava os nativos, porque quem traduzia tinha que saber hebraico e grego. Hoje, é preciso que alguém saiba hebraico e grego, mas a versão final desse sentido encontrado, ele é dado pelos nativos, porque só eles sabem como é que expressa isso em sua língua. Eu estive em Moçambique, lá tinha uma oficina de tradutores, ajudando lá a treinar os tradutores para o Chopi, para o Guitonga e o Xironga, só faltou a Milonga, mas a Milonga não é uma língua do Moçambique, mas tem a língua Xironga e o Guitonga. Eu ajudei os tradutores do Guitonga. Eu não sei nada de Guitonga, mas eu sei hebraico. Estava traduzindo os salmos, então eu ajudava a compreender qual é o sentido dos salmos em português, porque em Moçambique se fala oficialmente o português, e então as pessoas do Guitonga colocavam no Guitonga. Então essa combinação evidentemente agiliza a tradução. Auxílios para tradutores e o uso de computadores, um laptop como isso, leva lá para o meio da mata, inclusive tem laptop com a energia solar, dá para trabalhar de outra forma. Mesmo assim, para uma tradução que começa praticamente do zero, pelo menos uns 10 anos a 15 anos, isso se os tradutores, uma equipe de uns 5, 6 pessoas, não fica doente, são muito aplicados, não fazem outra coisa. Isso normalmente não acontece. Então você vai a 15, 20 anos, a linguagem de hoje levou 25 anos. Esse é o trabalho de tradução. Então, se alguém vos apresenta uma tradução muito rapidamente, essa é a última tradução maravilhosa, em 2, 3 anos nós fizemos, cuidado, é difícil que isso, a não ser que já comece de um avanço muito grande, de uma tradução feita, faça uma revisão ou coisa parecida. As consequências desse avanço, a evangelização de milhões de pessoas. Tão grande a evangelização foi nesses últimos 60 anos, que é o centro de gravidade da igreja, ela caiu do hemisfério norte para o hemisfério sul. Hoje são 60% dos cristãos estão no hemisfério sul. No passado, quando se falava missionários, vocês sabem isso muito bem, de onde é que vinham os missionários? Vinham dos Estados Unidos, vinham da Europa, da Inglaterra, Holanda, sei lá de onde. Hoje os missionários estão saindo do Brasil, estão saindo da África, estão saindo do hemisfério sul para talvez até reevangelizar o norte. Isso em grande parte é resultado do trabalho de tradução da Bíblia. Por isso diz Kwame Bediako, um africano do Congo que é professor na Universidade da Escócia, ele disse o seguinte: as traduções da Bíblia foram o fator mais determinante para o avanço das missões nos últimos 200 anos, principalmente no final do século XX. As traduções da Bíblia. Por isso nós podemos concluir, eu espero que vocês concordem comigo, e eu tenho atingido o objetivo de que traduções estão intimamente ligadas com louvor, pregação, evangelização e ensino. Traduções da Bíblia são uma bênção. Elas estão intimamente relacionadas com a expansão do cristianismo. Nas línguas majoritárias, como é o caso do português, temos traduções para os mais diferentes públicos e para os mais diversos objetivos da igreja. Eu sou muitas vezes perguntado, agora sim você vai me dizer qual é a melhor tradução? Aí eu respondo, tradução para quê? É para evangelizar? Para ensinar? É para quê? Para que finalidade?
Ou então, melhor tradução para quem? É para crianças? Para jovens? É para alguém que nunca leu a Bíblia? É para alguém que já é forte na fé, quer se aprofundar mais? Vocês estão vendo? Traduções, todas têm uma função, têm uma finalidade. Por isso, sejamos mais tolerantes, se essa é a palavra que querem usar, com as traduções. Inclusive, olhem, se vocês estão no ministério especial, vejam, até numa igreja, qual é o ministério? É um ministério infantil? Corrigida para o ministério infantil? Ou atualizada? Será que entende? No lar, ao sentar ao redor da mesa, desde crianças a adultos, qual é a tradução? Então, vocês sabem, eu suo Almeida, hoje estou suando aqui, mas em casa, ao redor da mesa, é a linguagem de hoje. Se eu dou uma Bíblia para alguém como evangelização, só pode ser, para mim, linguagem de hoje, porque a pessoa vai ler. Não é isso que vocês escutam todo. Eu não leio a Bíblia, porque a Bíblia é muito difícil. Eu não entendo. E eles têm razão, enquanto nós dermos uma Bíblia incompreensível para eles. É um tremendo privilégio, eu espero que vocês tenham visto, para todos nós viver num período tão especial da história e cooperar com uma entidade que foi pioneira e liderou o trabalho da tradução nesse período, que são as Sociedades Bíblicas Unidas. Demos graças a Deus. Eu espero que vocês deem comigo.